Senhores, vamos a mais nossos vídeos de revisão de logaritmo. Esse com o oitavo vídeo sobre essa revisão. Vamos rever nesse vídeo algumas passagens da função logarítmica para os nossos alunos com dificuldade. Senhores, em primeiro lugar, vamos aqui a nossa definição. Dado um certo número b real, que seja maior do que zero, diferente de 1, a função definida dos reais estritamente positivo para os reais, que associa a cada x real estritamente positivo um valor y igual a log de x na b pertencente aos reais, é que é denominada de função logarítmica na base b. Vejamos aqui as suas propriedades. As propriedades de definição da função f de x igual ao logaritmo de x na base b. Repetimos a função definida dos reais estritamente positivos para os reais, ou seja, domínio reais estritamente positivo para o conjunto dos reais com essa base do logaritmo, sendo um real maior do que zero e diferente de 1. Senhores, propriedades que é bom você guardar. Chamar de P1 a seguinte, que a função f, ou seja, a função logarítmica, em que a base seja um número real entre 0 e 1, ela é sempre decrescente, pois ao você tomar reais x1 e x2, reais estritamente positivos em que o x1 é maior do que o x2, você sempre vai implicar, ou seja, sempre você vai encontrar um logaritmo de x1 na base b menor do que x2 na base b. O sentido dos valores do domínio, x1 e x2, sendo maior do que x2, são invertidos em suas imagens. Senhores, em relação à mesma condição, ela passa a ser crescente quando ao você tomar uma base maior do que 1, dois valores reais em que x1 seja maior do que x2, ao você determinar as imagens desses valores na referida função, você vai encontrar que a imagem do x1 é sempre maior do que a imagem do x2, ou seja, se x1 é maior do que x2, o logaritmo de x1 na base b, com a devida condição de existência maior do que 1, é maior do que o logaritmo de x2 na base b. Daqui a pouco veremos alguns detalhes a mais sobre essas duas importantes propriedades. Senhores, o conjunto de imagem da função logarítmica é sempre o conjunto dos números reais. Conjunto imagem é o próprio contradomínio, em outras palavras. A propriedade 4, senhores, a função logarítmica, ou seja, a função f, ela é sempre sobrejetora, motivo. O contradomínio sendo os reais é o próprio conjunto imagem. E bem como ela também é injetora, senhores, motivo. Ao tomarmos dois valores distintos, diferentes do domínio, nós encontramos duas imagens distintas. Senhores, se ela é injetora e é sobrejetora, ela passa a ser sempre bijetora ou é bijetora. E aí automatiza mais um detalhe, ela admite ou possui inversa. E a P6, senhores, um detalhe para essas funções comuns em logaritmo, o ponto ou par ordenado 1, 0, ele sempre é um ponto dessa função logarítmica. Bem, gente, então aí uma síntese, um resumo de itens que vamos e já discutimos em classe, né, sobre as propriedades da função logarítmica. São propriedades importantes para a resolução de vários e vários problemas. Senhores, aqui um reforço de algumas propriedades, tomando aqui a propriedade f de x igual a log de x na base b, em que o b seja maior do que 1. Detalhe que é bom você guardar. Sempre que a função logarítmica apresente uma base positiva maior do que 1, melhor dizendo, uma base maior do que 1, ela é sempre crescente.
Ou seja, em termos de gráficos, senhores, ela apresenta-se, em geral, com esse estilo de base, desde que sua base seja crescente. E aqui você, desde que sua base seja maior do que 1, ou seja, ela é sempre crescente. Ao tomarmos dois valores do domínio, ó, que falamos há pouco, x1 e x2, em que o x1, nesse caso aqui, seja menor do que x2, o que se verifica em termos de imagem, senhores? Se a base é positiva, se a base é maior do que 1, o comportamento entre as suas imagens, em termos de sinalização, é o mesmo. Se x1 é menor do que x2, a imagem do x1, que é o logaritmo de x1 na base b, é menor, está abaixo, ó, do que a imagem do x2. Senhores, e por sua vez, se você toma uma função g de x, em que a base dessa função, nosso b, seja ou esteja seja um real entre 0 e 1, ela é sempre decrescente. Aqui nós verificamos uma situação da função ou do gráfico de uma função logarítmica decrescente. Podemos verificar um detalhe daquelas observações. Se tomamos um elemento real, x1 de domínio, menor do que um elemento x2 de domínio, x1 está à esquerda, hein? Então, se isso aqui está acontecendo, as imagens dos referidos, ó, a imagem do x1, ó, que é o log de b, log de x1 na b, ela é maior, inverteu o sentido, ó, do que o logaritmo, a imagem do x2, ou seja, o log de x2 na base b. Ou seja, quando a função possui base maior do que 1, ela é crescente. Ao você trabalhar com os valores de domínio, a mesma situação em termos do sinal acontece para as suas imagens. O contrário é em relação à base entre 0 e 1. O que acontece? Se você tomar dois valores de domínio em que x1 é menor do que x2, ao você verificar a condição ou aplicação do logaritmo, da função logarítmica, acontece uma inversão em termos de suas imagens. Se x1 é menor do que x2, a imagem do x1, que é o menor, passa a ser ou é maior, está acima, ó, do que a imagem do x2. Senhores, condição de esboçar gráfico de uma função logarítmica. Fazemos aqui um pouquinho apressado devido ao nosso tempo, mas não tem tanta resistência para você fazer. Atribui valores a x para determinar suas imagens ou então o f de x. Verificamos já em vídeos passados que, ao aplicarmos aqui a imagem de x0, quando x é 0, nós não temos, gente, o logaritmo e não existe o logaritmo de 0. Por isso que está assim. A não existência do par ordenado 0 e alguém lá na sua imagem. Mas se você nessa função aplicar o x valendo o meio, você calculando o logaritmo de 1 meio na base 2, você vai encontrar menos 1. Formamos aqui o par meio menos 1. Quando você usar o x valendo 1, em outras palavras o f de 1, logaritmo de 1 na base 2, logaritmo de 1 na base de condições de existência, ou com condições de existência, é 0. O logaritmo, e quando x for 2, logaritmo, o f de 2 ou log de 2 na 2 é 1. Então, senhores, com esses 3 pontos, podemos dizer assim, ou esses 4, você querendo citar, você pode esboçar o gráfico dessa função. Recorremos aqui ao plano cartesiano, e já do gráfico anterior, verificamos se a base do logaritmo é 2, quer dizer, 2 é um valor real positivo maior do que 1, essa função ela tem a postura de função crescente. E se ela é crescente, senhores, qual o comportamento dela? Localizamos esses pontos no plano cartesiano, fazemos os seus respectivos pares ordenados, né? 1 meio menos 1. O par ordenado 1, 0 e o par ordenado 2, 1,
Aqui nós temos então condições de fazer o gráfico ou a curva do gráfico dessa função. É só interligar esses pontos e aí então, senhores, temos uma aproximação gráfica ou um esboço gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Então aí o detalhe, né, que ela não toca o eixo y, motivo, quando o x é zero, a não existência do logaritmo de zero. Então ela vai aproximar-se o máximo que você queira, mas ela não chega a tocar, o gráfico não chega a tocar o y da função, o eixo y desse plano cartesiano. E aí então, senhores, mais um detalhe, uma lembrança, o domínio dessa função é todo o eixo real positivo para x, reais, exclusivamente positivos, e o conjunto de imagens, senhores, é todo o eixo y, ok? O domínio, repetimos, são os reais estritamente positivos, e por sua vez o conjunto imagem são os reais, total eixo y. Senhores, e agora se você vai ao gráfico de uma função g de x igual a log de x na base 1/2, a base aqui está numa situação entre 0 e 1, né? Quer dizer, se a base está ou é um real entre 0 e 1, aqui o meio está ou é um real entre o 0 e o 1, essa função logarítmica é uma função decrescente. Se você recorrer à condiçãozinha da tabela, o zero não existe, né? Fica logaritmo de 0 na base 1/2, que é o g de 0, é não existente. O g de 1/2, logaritmo de 1/2 na base 1/2 é 1. Quando o x for 1, g de 1, que é o log de 1 na base 1/2, é sempre 0. E quando for 2, g de 2 é igual a log de 2 na base 1/2, que chegamos ao menos 1. É bom fazer um treinozinho com essas duas funções que estamos fazendo aqui. São as funções iniciais em termos de gráfico. E aí, gente, representando esses pontos possíveis no plano cartesiano, né? Ou seja, o meio tem imagem 1. A imagem do 1 é o próprio 0, está localizado, par ordenado 1, 0, está localizado sobre o eixo das abscissas. O 2 possui imagem menos 1, formamos o par ordenado 2 menos 1. E assim por diante, interligando esses pontos, gente, ficamos com um gráfico, ou um esboço gráfico desse estilo, desse tipo, em que ele não vai tocar o eixo das ordenadas. Motivo, quando o x é 0, nós não temos o log de 0. Ele vai aproximar-se a função, o gráfico aproxima-se o máximo que você queira, mas nunca chega a tocar. E aí então, senhores, uma pequena lembrança sobre esse estilo de gráfico, em que repetimos o domínio da função logarítmica, são os reais estritamente positivos, o eixo x acima do zero até o mais infinito, e o conjunto imagem, senhores, também continua o mesmo. É o próprio conjunto dos números reais, ou seja, no caso, o imagem é o próprio eixo y. Senhores, vamos aqui então à situação em que a função exponencial em termos de inversa, gente. Se você vai à inversa da função logarítmica, digamos, considerando aqui a f de x igual a log de x na base b, ao você aplicar a condição da inversa nessa função, com b positivo, ou seja, com b maior do que 1, que é o caso da função logarítmica crescente, você vai encontrar aqui uma função exponencial. A função exponencial com a base maior do que 1, que é o nosso caso, b, ó, ela tem esta postura de gráfico, né? Ela é crescente, assim como a logarítmica. E aí, senhores, quem serve de espelho a essa função é o y igual a x, que é a função identidade, ou seja, ela podemos citar que é um espelho
entre as duas funções, ou seja, essas duas funções possuem um movimento bem parecido em relação ao nosso espelho, à nossa função exponencial. Ou seja, analisando esse gráfico acima, você pode notar que todos os seus pontos de função a função são simétricos em relação à função identidade ou então à função bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro quadrante. Se esse ponto 1, 0 pertence à função logarítmica, o ponto 0, 1, que é o simétrico a ele em relação a esta função, vai pertencer à função exponencial. Tem gente aí, então, pequenos detalhes que poderemos discuti-los em classe. Senhores, e o caso da função também, a inversa da logarítmica, em que a base logarítmica esteja entre o 0 e 1, que é o caso decrescente, ela também possui como inversa a função exponencial na dependência da base menor do que 1, que é esse estilo de função ou de gráfico de função. Também, senhores, temos aqui a função identidade, a y igual a x, como a função que, digamos, que determina a simetria entre esses dois gráficos. Repetimos aqui para o ponto mais comum. Se o ponto 1, 0 é ponto da função logarítmica e ela admite como inversa a sua b elevado a x, né? O ponto 0, 1 pertence à função exponencial, ou seja, a função identidade, podemos citar grosseiramente, funciona como um espelho em relação a esses dois gráficos, ou seja, esses gráficos admitem sempre pontos simétricos. Senhores, vamos agora aqui a algumas questões comentadas. O primeiro deles, um tipo bem simples de questão, justamente para o pessoal que está aí com dificuldade, é o domínio de uma função ou então o campo de existência de uma função logarítmica. Senhores, se temos que determinar o domínio ou então o campo de existência da função f de x igual a logaritmo de 5x menos 20 na base 3, o que é que você vai ter que lembrar para chegar a esse domínio, ou então essa condição de existência, esse campo de definição? Senhores, nós procuramos o quê? A condição de existência de um logaritmo. A função logarítmica, log de x na base b, para que ela exista, necessariamente a base deve ser um valor real maior do que 0, diferente de 1, e o número do logaritmo, o x, deve ser um valor positivo, maior do que 0. Senhores, então, para que essa função chegamos a determinar a sua condição de existência, então, o seu campo de domínio, é só você tomar a condição em relação ao número do logaritmo, porque a base aqui já existe, já sendo 3, ela está plenamente dentro do campo de existência da base da função. Então, vamos estudar apenas a condição de 5x menos 20. Impondo a ele aqui, senhores, impondo a esse logaritmando, a condição dele ser maior do que 0. Então, 5x menos 20 maior do que 0 é a condição de x para que essa função admita existência. Então, 5x menos 20 é 0, maior do que 0, chegamos então a uma inequação do primeiro grau. Uma das maneiras de resolvê-la, vamos fazer a transposição do 20 a segundo membro. Está negativo, passa a ser positivo. Bom, gente, chegando aqui, vamos trazer o 5 dividindo o 20. Ficamos a depender de x maior do que 20 por 5. E 20 dividido sobre o 5, chegamos então a 4. Então, senhores, podemos citar que o domínio dessa função f recai na condição de x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 4. Em redação de intervalo, é um conjunto, apresenta-se então esse domínio como um intervalo infinito,
aberto em 4 até o mais infinito. Então, senhores, temos muitas infinitas questões sobre esse estilo de problema. Então, para você resolver, é só você recorrer ao campo de existência da função ou então do próprio logaritmo. Senhores, um de reforço, que vem agora a ser o domínio da função, em que o f de x é o log de 4 na base 3x menos 12. Senhores, repetimos a mesma situação da função. Para que a f de x igual a log de x na base b exista, tem a condição de definição, de existência, você vai às condições. Quais são? Repetimos, a base maior do que 0, diferente de 1. O número do logaritmo, x, sempre maior do que 0. Nesse caso aqui, senhores, da definição dessa função, o número do logaritmo é o 4. Já satisfaz plenamente a situação. É uma constante. Não vamos mexer com ela. Mas vamos ter que estudar quem? A condição de existência da base 3x menos 12. Que recai em que? A condição dela ser maior do que 0 e diferente de 1. Bem, senhores, daqui para frente você tem duas maneiras de executar. Uma trabalhando com a, digamos, oscilação à esquerda, ou seja, de 3x menos 12 ser maior do que 0, e depois a situação de 3x menos 12 ser diferente de 1. Bom, você resolve a parte, as duas etapas, e no fim você faz a interseção das duas. Agora, já que temos a variável apenas na condição do centro dessa inequação de duplo sentido, podemos denominar assim, né? Condição de maior à esquerda e diferente à direita, podemos resolver essa inequação da seguinte forma. Vamos adicionar 12, ou mais 12, o oposto. Vamos ter que tirar esse cara daqui, ó, do centro, né? Para ficar melhor da gente resolver. Vamos adicionar 12, o mais 12, melhor dizendo, aos três membros, digamos assim, dessa inequação. Ou seja, vamos adicionar 12, antecipando o símbolo do menor, ele aqui no centro, e depois a diferença. Né? Ou seja, ó, se adicionarmos 0 mais 12, ficamos com 12. Se adicionarmos 3x menos 12 mais 12, ficamos com 3x. E ao adicionarmos 1 com mais 12, ficamos com 13. Então, senhores, ficamos assim. Ok? Repetimos 12. 3x menos 12 mais 12 é só o 3x. E 1 mais 12, 13. Pronto. Ficou bem mais prático da gente chegar ao final. Nossa meta é o x, né? Que é a condição de existência a fornecer. Que vamos ter que encontrar. Bom, então aqui uma das maneiras, vamos dividir todos os seus termos por 3. Aqui somamos. Aqui vamos dividir todos eles por 3. Então ficamos com 12 por 3, 3x por 3 e 13 por 3. Não esqueçam sempre de conservar a sinalização existente. E aí, gente, o que se pode fazer aqui? 12 por 3 é 4. Dá para a gente simplificar o 3x por 3, fica só x. E vamos ficar com 13 por 3. Senhores, podemos então citar que o domínio dessa função, podemos redigi-los sendo os reais, em que x é maior do que 4 e ao mesmo tempo diferente de 13 por 3. Na redação do domínio em forma de intervalo, podemos dizer que é o intervalo aberto de primeira etapa, do 4 a 13 terços, já que 13 terços é maior do que 4, né? Um 4, alguma coisa. União com quem? A segunda etapa, de 13 terços ao mais infinito. Qualquer coisa você faça isso graficamente e fica bem prático de você ver essa situação de domínio. Bem, senhores, vamos a uma outra que exige quem, ó? Uma situação de domínio em que temos a situação, uma função dependente de variável tanto no número do logaritmo como em sua base. Cuidado, é um estilo de questão que aparece bastante, né, nos nossos concursos. Então, senhores, novamente aí a condição, ou as condições.
a condição de existência da base maior do que 0 diferente de 1. Vamos impor essa condição ao x menos 4. E a condição do número do logaritmo, no caso nosso x, funciona aqui como x menos 3. Sua condição de existência maior do que 0. Então, senhores, vamos denominar de condição 1 a primeira, que vai ser a condição da base. Então, senhores, mais ou menos tipo aquele que nós fizemos agora, vamos adicionar 4 à esquerda, em cima aqui, digamos, do 0, aqui no centro e ao 1. Então, aqui vai ficando 4, vai ficar só x e aqui vai ficar 5. Ok? É, no caso, adicionar 4, repetimos à esquerda, ou em cima do 0, 4 mais 0 é 4. Se adicionarmos x menos 4 mais 4, fica só x. Se adicionarmos 1 mais 4, chegamos a 5. Bem, senhores, esta é a condição para a base do logaritmo. X real maior que 4, diferente de 5. Senhores, e o número? Vamos denominar de condição 2, x menos 3 maior do que 0. Na equação bem simples, transferindo o 3 a segundo membro, chegamos a x maior que 3. Senhores, para chegarmos ao domínio desse tipo de função, em que a variável apareça, digamos assim, tanto no número do logaritmo como em sua base, você vai ter que fazer a interseção dessas condições, dessas duas condições. Para ficar melhor da gente fazer, vamos recorrer aqui à situação, representação gráfica. Da primeira situação, são os reais, supondo esse eixo, maiores do que 4 e diferentes de 5. E na situação 2, são os reais maiores do que 3. Cuidado com o posicionamento, digamos, dessas raízes, vamos chamar assim. Senhores, para então fazermos a interseção entre elas, situação 1 com a 2, você lança um eixo real, posiciona os zeros, vamos chamar assim, as raízes, sobre esse único eixo e analisa. Se eu vou à interseção, vou buscar as faixas comuns a essas duas situações. Então, verificamos. Melhor passar aqui verticais, em que uma por 3, uma por 4 e uma por 5. Olha bem, a condição 3 vai descer aberta, porque está aberta. A condição 4, bolinha para 4, também desce aberta, porque 4 é elemento só da situação 2, não é elemento da situação 1, e na interseção, para ser elemento dela, tem que ser elemento das duas condições, não está acontecendo com o 4, por isso que vem aberto. E o 5, mesmo motivo. O 5 é elemento da segunda condição, né? Está passando por ele, mas o 5 não é elemento da primeira condição. Então, vai descer aberto. Bom, agora vamos analisar as faixas que são comuns para a interseção. Elementos comuns à interseção, elementos da interseção são os elementos comuns às etapas. Etapa menor do que 3, não tem ninguém, não vai ficar com ninguém. Etapa real entre 3 e 4, só pertence à segunda dependência. Não está na primeira, não está na interseção. Etapa entre 4 e 5, tanto está na primeira como está na segunda. Vai descer, porque se temos a interseção, essa etapa é comum, e bem como acima do 5. Então, senhores, grifando aqui as duas situações satisfatórias, são os reais entre 4 e 5, ou maiores que 4, menores do que 5, por sua vez, maiores do que 5. Podemos, então, senhores, dizer que conjunto domínio ou solução, se for o caso da equação, da função, domínio da função, são os reais maiores do que 4 e diferentes do 5. É uma maneira possível de apresentar. Em intervalo aberto de 4 ao 5, união, intervalo infinito, aberto a 5 até o mais infinito. Então, senhores, uma maneira de você determinar uma função com esses, digamos, com essa dupla dependência de estudo.
Senhores, vamos a uma da Cefet. O logaritmo de um número natural, n. N é maior que 1. Coincide, quer dizer, é igual com o próprio número n é na base. Então, ele está interessado em que você determine um número, o logaritmo de um número n, natural n, em que é igual, em outras palavras, o próprio número n na sua referida base. Então, a base é o pedido do problema, que vem ser uma dessas aqui, dessas opções. Como vamos redigir isso? Tirando aqui da leitura, ó, o logaritmo de um número natural n, numa base x que nós não sabemos, que é a nossa meta, igual ao próprio número. É na base. A linguagem é um pouco, né? Mas vamos nós. Então, essa leitura, algebricamente, podemos apresentá-la sendo logaritmo de n na base x igual a n. Senhores, a meta é, no caso, a base, é o x. Então, o que vamos aplicar aqui, senhores? A definição do logaritmo. Vocês se lembram? Se temos um logaritmo de b na base a igual a x, com as suas devidas condições de existência, você aplicando a definição, passamos a ficar com a elevado a x igual a b. Né? É a definição do logaritmo, nosso primeiro vídeo. Então, senhores, vamos aplicá-la aqui, ó. Vamos ficar com x elevado a n igual a n. Né? Ficamos, então, com x elevado a n igual a n. Repetimos, aplicamos a definição. Senhores, se x elevado a n é igual a n, a nossa meta é x, o que vamos fazer? Extrair o x nessa equação. Se fosse x ao quadrado igual a 5, ficaríamos com x igual a raiz quadrada do 5. Se for x ao quadrado igual a 9, ficaríamos com x igual a mais ou menos a raiz quadrada do 9. E aqui vai ficar como? Para chegarmos a uma das opções, ficamos com x igual a raiz enésima do n. Esse nzão aqui, vem lá o expoente, né? Ficamos com x igual a raiz enésima, se fosse quadrado, né? Ficaríamos com x, raiz quadrada do n. Aqui é enésima. E a opção correta, senhores, é a opção E. Então, gente, aí um problema da nossa Cefet. Senhores, um problema longo que eu vou ter que abreviar aqui um pouco a leitura devido à situação do nosso tempo. Mas vamos aqui. Essa questão foi uma das questões do nosso último Enem 2011. Ele vem dizendo o seguinte: a escala de magnitude de momento, que é abreviada por MMS, é denotada como MW. A escala. Introduzida em 1969 por Thomas e Hall, que substitui a escala de Richthofen para medir a magnitude dos terremotos em termos da energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Ela substitui a escala Richthofen. Assim como a escala Richthofen, a MMS é uma escala logarítmica. O MW e o MO se relacionam por intermédio dessa forma. MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes o log do MO sobre 10, na base 10. Aí vem os detalhes a mais. O MO é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros dos movimentos da superfície através de sismogramas, cuja unidade é o DINA por centímetros. Aí vem uma atualidade. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 95, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude, o MW, conforme as citações acima, de 7,3. Aí vem, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, que foi
o momento sísmico MO do terremoto de Kobe, em Dina por centímetro. Qual foi o momento sísmico, o MO, desse terremoto? É o que interessa ao nosso problema, em que a sua magnitude é 7,3. Então, senhores, o que vamos fazer aqui para resolver o problema? Que nós temos o que dele? Temos a magnitude, que é o MW, e ele nos pede quem? O MO. Então, para chegarmos ao momento sísmico, o que vamos ter que fazer? Vamos recorrer a essa formulazinha, e onde é o MW, magnitude, nós vamos usar o 7,3. Aí vamos usar quem? O MW em MW igual a formulazinha acima. Então, senhores, usando o MW por 7,3, como é que vai ficar a dependência da fórmula? 7,3 igual a menos 10,7, mais 2/3 vezes o log do MO na base 10. Trazendo o menos 10 a primeiro membro, senhores, ele passa positivo. Menos 10,7 adicionado a 7,3, nós vamos chegar a 18 e repetimos o restante. Olha bem, ficamos com 18 igual a 2/3 do logaritmo do MO na 10. Uma das maneiras de você chegar a esse MO, vamos tirar esse 2,3 daqui. Uma das maneiras, o 3 está dividindo, ele vai multiplicando. O 2 que está multiplicando no segundo membro vem a dividir. Então, mais rápido, é só você multiplicar a igualdade pela inversão de 2/3. Vamos multiplicar essa igualdade por 3/2. Ficamos, então, com 3/2 vezes o 18. Ficamos, o 18 simplificado por 18, o 18 simplificado por 2 dá o 9, 9 vezes 3, 27. E aqui ficamos só com o logaritmo. Ou seja, o que vamos fazer para o final, senhores? Isolar o MO em um logaritmo é muito fácil. Só você aplicar aqui a definiçãozinha e ficamos com quem, gente? O MO, que é o momento sísmico que ele cita, vai valer quem? 10 elevado à 27ª potência. Senhores, observando aqui as opções, a opção que nos fornece isto é a opção E. Ou temos isto, né? É o 10 elevado a 27,00, que é o 27 inteiros. Então, gente, aí uma das questões do nosso Enem, do último, né? Dos nossos Enem. Bom, vamos aqui a uma equação de início para o nosso próximo vídeo. Aí vamos fazê-la logo agora. Logaritmo de 5x menos 9 na base x menos 1 igual a 9. Senhores, para você resolver essa equação, o primeiro passo é você fazer, ou é bom executar, determinar as condições de existência de cada uma. Para isso, mais uma vez, a função logaritmo. O número do logaritmo, no caso, nas condições, é o 5x menos 9. Pomos a ele a condição maior do que 0, isolando o x é o 9/5. A condição da base, individualmente, x menos 1 só maior do que 0, é x maior do que 1. A condição x menos 1 na diferença 1, fiz separado dessa vez, é x diferente de 2. Então, as condições de existência ficam x maior do que 9/5, x maior do que 1 e x diferente de 2. Você querendo, reduz a uma só, mas eu vou deixar assim mesmo. Como você vai executar o final do problema, aplica a definição. Se esse logaritmo é igual a 2, senhores, vamos aplicar a definição, fica x menos 1 ao quadrado igual a 5x menos 9. Desenvolvendo o primeiro membro, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual ao 5x menos 9. Senhores, pintando na nossa frente a equação de segundo grau, vamos organizá-la. Trazendo esses dois termos, 5x menos 9 é o primeiro membro, e organizando, vai ficando como, senhores? X ao quadrado, só tem ele, vem negativo, passa a ficar com menos 2x menos 7x, e o caso do menos 9, que também vem positivo ao primeiro membro, ficamos com 10. Vamos executar essa equação, senhores, por intermédio da soma e produto. Então, a nossa soma é valendo 7, é o B com sinal trocado, e o C é o produto. O produto, no caso, é o 10. Senhores, dois números que a soma é 7
e o produto é 10, está bem prático de ver, né, senhores? É o 2 e o 5, né? 2 mais 5 é 7, e 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 é 10. Pronto, senhores. Os nossos possíveis valores de x são esses dois. Agora, será que o solução nós vamos levar os dois? Aí é onde tem um perigo, hein? Você vai ter que retornar aqui às condições, verificar. Caso 2, será que o 2 é elemento de solução? Vamos conferir aqui. 2 é maior do que 9/500? Não é, né? 9/500 é maior do que 9/500, mas não é diferente de 2, né? O 2 é igual ao próprio 2. Então, senhores, nessa situação, o 2 não funciona. Ou seja, ele está fora do conjunto de solução. E o 5? O 5 é um valor real maior do que 9/500, que é 1, pouco, tudo bem. O 5 é maior do que 1, também. E o 5 é diferente de 2 também. Ou seja, o 5 satisfaz as 3 condições plenamente. Ele é quem arma ou forma o nosso conjunto de solução desta equação. Bem, gente, então aí é uma das equações simples de serem resolvidas. Vamos fazer um treino em outras para chegarmos a um bom entendimento. Bom, deixamos essas 7 questões para os senhores sobre esse vídeo. Aqui as suas possíveis respostas, não deixem de fazê-las. E no mais, gente, um pouquinho da nossa bela praia das Águas Belas no seu pôr do sol. E bons estudos e até a